Eu gostaria de chamar o pastor Cláudio. Que vai estar ministrando a palavra aos nossos corações nessa noite. Uau, demais. Obrigado, Jesus. Esse é, como falei, hoje é uma noite especial. Uau. Pai, eu quero agradecer pela vida do teu filho. Pai, que o coração dele, Pai, estava em prontidão, ligado ao teu trono, Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo especial para derramar através do teu filho em nossas vidas, ó Deus. Pai, nós já recebemos toda a tua palavra, Senhor, que vai vindo do teu filho. Usa como o Senhor nunca usou antes, ó Pai. Vai ser algo tão especial, Senhor, como já está sendo. Que adoração, Senhor. O céu se abriu mais uma vez nessa noite. Não vai ser diferente com a tua palavra. Vai selar com a tua palavra, Senhor. Nós vamos estar brindando com a tua palavra, Senhor, vindo diretamente aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai. E te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, amém. Boa noite, irmãos. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Amém. Eu quero primeiro louvar a Deus, agradecer ao Tiago, sua esposa, ao pastor Flávio, que fez o convite para nós estarmos aqui novamente, mais um dia adorando a Deus. Agradecer ao irmão Guga, amém, pelo louvor. Que bênção, né? Como é gostoso. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então nós estamos aqui alegres. A Bíblia fala para a gente adorar o Senhor. A Bíblia diz que Ele espera quem o adora em espírito e em verdade. E eu vejo que o Espírito de Deus está aqui nessa noite. Ele impera, Ele reina sobre nós. E Ele está recebendo todo o louvor que tem sido dedicado a Ele. Amém? Quero agradecer aí e a saudar os irmãos que estão nos assistindo pela internet, com a graça de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada coração. Irmãos, eu queria aqui, semana passada, quando o Tiago me fez o convite para estar aqui essa noite, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu não tinha definido ainda o que a gente faria na semana passada e de repente surgiu uma oportunidade de nós estarmos viajando em família. E a gente foi para a praia e ali na praia Deus selou a palavra. Deus selou a palavra ali na praia. E aí nós fomos no culto na terça-feira, anteontem. E aí a gente assistiu um culto maravilhoso, onde a palavra que veio no culto veio muito de encontro ao que Deus colocou no meu coração, que a gente vai falar aqui hoje. Então eu vejo que Deus tem uma mensagem para a igreja nesses dias acerca desse tema, né? E o tema que eu queria falar é um tema simples, uma palavra simples que eu acho que todo mundo já ouviu, uma palavra que fala sobre filho, né? Eu até ia pedir para o Tiago, se o irmão souber aí depois no final, aquela música que fala, me dá poder de filho, sabe? É uma canção bonita e eu acho que a gente precisa tomar posse de que nós somos filhos de Deus. Às vezes a gente fala isso, mas não sei se a gente se apropria daquilo que a gente fala, né? Então quem puder abrir a Bíblia lá no livro de João, capítulo 1, o verso de 12 e 13. Amém? De novo, um texto conhecido de muitos ou de todos que estão assistindo, mas eu creio que Deus tem algo para nós. Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Irmãos, esse texto aqui é muito tremendo, que primeiro que fala que nós não somos obra do acaso. Nós não viemos a esse mundo porque os nossos pais planejaram, ainda que assim tenha sido feito. Nós não viemos a este mundo porque foi um acidente, como muitos dizem, né? Não, mas nós viemos para este mundo por um propósito.
E aqui a Bíblia diz de uma forma bem clara e diz: os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Ou seja, se estamos aqui nesse mundo é porque foi Deus que nos criou, Deus que nos fez, e foi para o louvor dele. Cantamos no início uma música tão bonita, né? Que fala que para nós nos agradecer, que queremos agradecer a obra do Senhor em nossas vidas. A obra do Senhor é boa, perfeita, agradável, amém? Os planos de Deus para nós são bons. O Senhor diz: bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal. O plano de Deus é perfeito, Deus é bom, e Deus nos chama de filho. A palavra diz que antes éramos criaturas, ou seja, fomos criados por Deus. Mas aqui diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Irmãos, nós somos filhos. Nós não somos adotivo, nós somos filhos legítimos do nosso Deus, a quem nos chamou. Somos filhos, sim, de adoção por intermédio do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, para nos salvar e para nos redimir do pecado. Amém? Quero reforçar, nós não somos obra do acaso, nós somos obra de Deus. E Deus nos chamou, Deus nos formou, Deus nos fez para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Aí eu vou trazer um outro texto muito conhecido, que está no livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 8, que diz: e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Ou seja, me parece que o texto está dizendo que Deus, vindo na viração do dia, ou seja, Deus já tinha ali um encontro marcado com Adão. Deus não encontrou Adão. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Aqui fica claro para mim, não sei se os irmãos todos têm a mesma compreensão que eu, mas que Deus se relacionava com Adão. E esse relacionamento era constante. E Deus está dizendo aqui: Adão, todos os dias nós temos um encontro neste lugar, neste horário, e eu venho para este lugar e neste horário e você não está. Aonde você está, Adão? Aonde você está, Adão? Me parece aqui que Deus sabia que onde Adão estava. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. A Bíblia fala que nada fica oculto aos olhos do Senhor, ou seja, Ele conhece tudo, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Ele é onipotente, que pode com todas elas. Mas ainda assim, Deus fala para Adão: Adão, onde estás? Deus quer ouvir a voz de Adão. Deus já sabia onde Adão estava. A Bíblia fala no livro de Salmos que Deus conhece as nossas palavras antes de nós a pronunciarmos. Deus não precisa que a gente fale para conhecer aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. A Bíblia fala que Deus esquadrinha o nosso coração. Ele nos conhece, Ele nos ama, Ele sabe quais são as nossas necessidades. Mas mesmo assim Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer falar conosco, Ele quer se relacionar conosco. Amém? Eu não sei aqui quantos que estão assistindo que são pai, mas eu tenho certeza que todos são filhos, né? Os pais podem até saber que nós estamos vivos, podem até saber que nós estamos bem, pode até saber que nós temos uma ocupação e que naquele momento a gente está fazendo alguma coisa, mas eles querem ouvir a nossa voz. O pai quer ouvir a voz do filho. O pai quer sentir a presença do filho. Amém? Precisamos ter a mesma convicção que Jesus, quando Pedro afirmou que ele era o Filho de Deus. No livro de Mateus, capítulo 16, no verso 15, disse Jesus: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro imediatamente respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Irmão, Jesus sabia quem ele era. Jesus disse: Pedro, a ti foi revelado que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Filho do meu Pai, a quem me enviou.
Amém? Jesus sabia quem ele era. Jesus nunca teve dúvida da pessoa dele. E nós, irmãos, é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Nós não podemos ter dúvida de que nós somos filhos de Deus. Você que nos assiste não pode ter dúvida que você é filho de Deus. Nós não somos obra do acaso, nós somos criados por Deus e Deus deseja se relacionar conosco. Satanás, uma certa vez, no livro de Mateus 4, ele disse: Jesus, e chegando a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus. Olha Satanás tentando colocar dúvida no coração de Jesus. Se tu és filho de Deus, diga para essa pedra que se torne pão. Aí Jesus, conhecedor da palavra, a palavra diz, né, que no início ele era o verbo, e o verbo se fez carne, ele é a palavra viva, ressurreta em nosso meio. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus vence o diabo pela palavra, né? Jesus vence o diabo pela palavra, mas pela certeza de quem ele era. Ele não precisava provar nada para ninguém. Irmãos, nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós não precisamos colocar na testa: eu sou de Jesus. Nós não precisamos escrever no peito: eu sou de Jesus. As pessoas percebem. A presença de Deus nos acompanha. A Bíblia fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. A nossa presença reflete a imagem do Senhor. Aliás, tem até uma música que fala sobre isso. Aí, irmão, tô dando só as dicas, tá? Tô só dando as dicas. Amém, irmãos? Então nós somos a imagem de Deus. Nós precisamos ter a certeza de que nós somos filhos de Deus. Nós não precisamos provar nada. Não precisamos provar nada. Amém? A fé nos reveste da verdade de que somos filhos. No livro de Gálatas, no capítulo 3, no verso 26, diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Nós somos revestidos porque nós temos Jesus no nosso coração. Amém? O Espírito testemunha que nós somos filhos. Em Romanos 8, no verso 16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, se nós temos o Espírito de Deus, esse Espírito que habita em nós testemunha ao nosso favor. Amém? Nós temos o Espírito que testemunha que nós somos filhos. Nós precisamos ter essa convicção. Ser filhos traz também disciplina. Hebreus capítulo 12, no verso 6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Irmãos, vou falar de novo, talvez nem todos sejam pai, mas todos são filhos. O pai corrige quem ama. Não entenda que o momento que você tem vivido, as lutas que você tem passado, as adversidades que você tem se deparado, é porque Deus se esqueceu de você. Não. A Bíblia fala no livro de Romanos que todas as coisas contribuem para o bem, segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas acontecem por um propósito determinado por Deus. E o propósito normalmente é para nos levar mais próximo dele, para fazer com que a gente cresça em alguma área, em algum sentido. Não entenda que a luta foi porque Deus te desamparou. Deus não te desamparou. Aliás, o salmista diz: nunca vi, né, o justo desamparado em sua descendência mendigar o pão. Deus não nos desampara. Deus é conosco. Emanuel é o seu nome. Amém? Então, ser filho requer disciplina. Ser filho requer disciplina. No livro de Hebreus, capítulo 12, no verso 7, diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos. No livro de Tiago diz para nós termos bom ânimo quando passar por aflição. Aliás, no livro de Tiago diz uma palavra diferente. Mas fala para a gente ficar feliz quando a gente passa pelas tribulações.
Porque a tribulação possui paciência, perseverança, a fé, não é verdade? Então a gente tem que estar feliz com Jesus, porque a gente pode passar por dificuldades, o vento pode vir, mas Jesus está no barco. Jesus está com a gente, amém? A gente não vai naufragar. Ser filho traz privilégios. Em Mateus capítulo 7, verso 11, diz: se vós, pois, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Deus é bom, Deus cuida de nós. Ainda que nós sejamos maus, ainda que os nossos filhos façam coisa errada, eles pedem para nós, nós não vamos dar pedra no lugar de pão. Nós não vamos dar serpente no lugar de alguma coisa boa que Ele tem pedido para nós. Deus não nos trata desse jeito, amém? Ser filho nos torna livre. Eu falei da praia, né? Só para dar contexto. E na praia aconteceu uma coisa engraçada. Nós temos 2 filhos. Nós temos o Wesley, que tem 23 anos, tem o Vinícius, que tem 18. O Wesley sempre foi mais quietinho, então você chega na praia, ele vai brincar na água, mas o Vinícius é daquele que gosta sempre de... Ele gosta de interagir, sabe? Para não falar... Ele gosta de interagir, né? E o Vinícius, ele era pequenininho, a gente entrava todo mundo na água junto, o Vinícius pegava uma porção de areia assim e jogava nas costas da gente, dentro da água, e saía correndo. E o Vinícius, com 18 anos, me pega um pouco de areia e taca nas minhas costas e sai correndo na praia. Tô falando de coisa que aconteceu semana passada. Ou essa semana. Filho não tem vergonha de estar no pai. Filho não tem vergonha da sua nudez. Filho não tem vergonha de ser criança. Aliás, tem outro louvor que diz: quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência. Amém? Vou parar, tá, irmãos? Depois eu deixo o telefone aí para contato. Quem quiser pode contratar. A gente precisa ser como criança. A gente não pode ter vergonha de estar na presença de Deus. A gente não tem que ter vergonha de estar na casa de Deus. A gente não tem que ter vergonha de estar com o nosso Pai. Amém? Ser filho nos torna livres. No livro de Gálatas, capítulo 4, diz: assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aqui me leva, falando de herdeiro e de filho, me leva a refletir sobre a história do filho pródigo. Um filho saiu de casa dizendo: pai, me dá a minha parte, eu vou viver a minha vida. Dá aquilo que me pertence. Aí você já vê a primeira falha do filho, porque a herança se dá depois de morte, da morte, mas ele quis herança enquanto vivo. Ou seja, ele quis burlar um pouco a lei, né? E ele disse: me dá a minha parte. O pai assim fez. Mas existe um filho que ficou. E quando esse filho que foi embora perdeu tudo que tinha e voltou arrependido, e o pai fez uma grande festa para o filho, o que ficou enciumado. E ele disse: por que você faz uma grande festa para esse aí que pecou e gastou toda a parte dele? E para mim, que estou aqui, você não faz nada? E aí o pai diz: porque você é filho. O que é meu é teu. Quando a gente fala que a gente é filho de Deus, o que é de Deus é nosso. Amém? Ser filho nos torna livres. Ser filho nos dá privilégios. Irmãos, a gente tem que aproveitar aquilo que Deus fez para nós. Eu não estou aqui para criticar nenhuma denominação, nenhum costume, mas a gente foi para a praia. Que coisa maravilhosa contemplar aquele mar, aquela beleza, aquela coisa gostosa, aquele som que acalma. Nós voltamos tão bem, sabe, relaxado. A gente foi para uma praia muito de família, um lugar gostoso, a gente ficou. O mar foi Deus quem fez. E Ele fez para o nosso deleite. Se a gente vai para um sítio, foi Deus quem fez. As árvores, os animais, foi Deus quem fez. Tudo para nós. Tudo para nós. Ou seja, Deus é grande, Deus cuida de nós. E Deus não cuida de nós só naquelas coisas básicas, mas Deus dá o melhor para nós. A Bíblia diz no livro de Isaías 1:19, se não me engano, diz que se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém, irmãos? Precisamos aprender a desfrutar das coisas de Deus,
Porque Deus é bom, Deus fez para nós. Deus fez para nós. Somos filhos por meio de adoção. Em Gálatas 4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Nós somos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Precisamos ser guiados pelo Espírito e assim nos tornarmos livres. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 14, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Abba, Pai. É a música do Cirilo também, fala Abba, Pai. Eu, irmão, tô só dando as dicas, tá? O filho faz o que vê o pai fazer. O filho faz o que vê o pai fazer. Em João 5,19 diz: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer alguma coisa se não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Irmãos, o pai precisa dar bom exemplo para o filho. O filho vai repetir as coisas do pai. Mais cedo ou mais tarde, ele vai repetir as coisas do pai. Amém? O filho não precisa de intermediador entre o pai e o filho, pois ele tem acesso ao pai. Eu vou falar de novo. Eu tenho 2 filhos. Um filho é mais autêntico, mais espontâneo, tem uma atitude um pouco maior, o outro já um pouco mais conservador, ele tem um perfil diferente. Mas os 2 sempre tiveram acesso ao pai. Quando eles quiseram alguma coisa de nós, eles não precisaram pedir para o tio falar com a gente. Eles não precisaram falar com a avó para falar com a gente. Eles não precisavam falar com o vizinho para falar com a gente acerca de alguma coisa. Eles vinham até nós e diziam: pai, eu quero isso, mãe, eu quero isso. Pai, eu vou fazer isso, mãe, eu vou fazer isso. Ou seja, o filho tem acesso ao pai. O filho tem acesso ao pai. Amém? Nós não temos intermediador. Nós não precisamos pedir para ninguém. Para ninguém. Em 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre os homens, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O único intermediador que a gente tem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Então nós temos contato direto, nós temos acesso direto. Não precisa passar por ninguém. Nós não precisamos pedir para nenhum santo, nós não precisamos pedir para ninguém para a gente poder chegar até o Pai. Irmãos, eu estava só contextualizando, mas o que Deus colocou no meu coração foi esse texto. Foi esse texto. Eu estava trazendo só alguns textos que nos traz a reflexão de que nós somos filhos para a gente entender este ponto. Nós não precisamos de intermediador. E eu tenho visto, graças a Deus, eu tenho uma esposa, uma mulher de Deus em casa, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Ora 14 vezes por dia. Quase isso. E a nossa casa sempre está rodeada de gente, ou WhatsApp, telefone, enfim. Pessoas ligando, dizendo: Val, ora por mim. Val, ora por mim. Val, ora por mim. E eu agradeço a Deus pela mulher que eu tenho, uma mulher de Deus, uma mulher que ora, tem intimidade com Deus, tem revelação de Deus, glória a Deus por isso. E não tem nada de errado em pedir oração. Nada de errado. A Bíblia diz: se 2 de vós concordardes acerca de qualquer coisa, o Pai que está no céu vos concederá. Não tem nada de errado pedir oração. Amém? Nós somos uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Amém? Nós somos uma família. Não tem nada de errado uma família unir força na fé para alcançar o coração de Deus. Nada de errado nisso.
O erro que tem, irmãos, eu não sei se alguém aqui passa por isso ou alguém que assiste. O erro que tem é a gente ficar delegando as coisas. Então, não, eu vou lá naquela irmã porque ela ora. Eu vou lá na casa do Flávio porque ele ora. Eu vou lá na casa do Guga porque ele ora. Eu vou lá na casa do Guga porque ele ora. Eu vou na casa do irmão, ele ora. Irmãos, nós não precisamos correr atrás de profeta. Nós não precisamos correr atrás de pessoas que oram por nós, porque nós temos intimidade com Deus. Nós temos acesso livre ao Pai. O céu está aberto. A Bíblia diz que o véu se rasgou. A Bíblia diz que hoje nós temos acesso ao Pai através do Filho. E nós somos filho por adoção, de acordo com o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Nada de errado pedir oração, mas eu não posso pedir oração para alguém e deixar de fazer a minha parte. Tem parte que cabe a Deus, tem parte que cabe a mim. Eu tenho que orar pela minha vida. Posso pedir oração? Posso, claro, devo pedir oração. A Bíblia diz: orai uns aos outros. Orar uns pelos outros para ser curados, para ser sarados. A Bíblia fala. A Bíblia fala que, olha, se tiver alguém doente, coloque a mão, unja, né? E ele será curado. Amém. Está certo. Está certíssimo nós orarmos pelos outros. Nada de errado nisso. Errado tem quando a gente delega aquilo que cabe a nós e a gente não faz a nossa parte. Irmãos, a mensagem que eu queria deixar é curta. Eu já estou até acabando. Não sei nem se eu cumpri a metade do tempo que eu tenho. Não vou ficar aqui falando, me estendendo com coisas que não vêm de Deus, mas o que Deus colocou no meu coração é isso. Precisamos assumir o nosso papel de filho. Precisamos entender que nós temos acesso ao Pai. Precisamos entender que nós temos acesso ao trono da graça. Precisamos entender que o véu se rasgou e hoje nós somos livres. A Bíblia fala que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se nós estamos libertos é porque nós conhecemos a Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Se nós somos libertos é porque nós conhecemos ao Senhor. E se nós conhecemos ao Senhor, é a Ele que a gente tem que recorrer. A gente não tem que recorrer a amigo, a vizinho, a parente, a irmão, a tio, ao pastor. Não, a gente tem liberdade diante do Pai. A gente tem acesso. Amém? Irmãos, precisamos entender que nós somos filhos. Precisamos entender que nós somos filhos. No livro de Isaías, capítulo 55, verso 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome enquanto Ele está perto. Nós precisamos aprender a buscar o Senhor. Falava com a minha esposa agora, enquanto a gente vinha, e a gente falava de algumas situações de pessoas que tiveram um problema dentro da sua própria casa. Deus não tem neto. Deus não tem neto. Deus tem filho. Deus tem filho. Deus tem filho. E se nós somos filhos, nós temos acesso ao Pai. Deus não tem neto. Precisamos aprender a buscar o Senhor, precisamos aprender a nos relacionar com Ele, precisamos aprender a ouvir a voz dEle, precisamos aprender a enxergar a grandeza de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Eu gosto muito da palavra, de Deus, mas eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Tem momentos que a gente está mais fraco, tem momentos que a gente está mais triste, tem momentos que a gente está mais abatido. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu, Jesus, venci o mundo. Tem que recorrer à palavra. A tua palavra escondi, Senhor, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Deus fala por intermédio da palavra. Deus fala por intermédio da oração. Deus fala quando a gente está conectado com Ele. Quando a gente está sensível à voz de Deus. Deus fala através dos louvores. Deus fala, irmãos. Precisamos aprender a estar atento à voz de Deus. Atento. No livro de Mateus, Jesus diz assim, ó, aliás, no livro de Apocalipse também, quem tem ouvido, ouça. Mas infelizmente nem todos têm ouvidos.
Nem todos param para ouvir a voz de Deus, nem todos têm sensibilidade acerca daquilo que Deus está falando. Eu me lembro, a gente falava de Samuel no carro. Eu me lembro que Samuel era um menino. Ele ouviu a voz de Deus, Deus dizendo: Samuel, Samuel. E Samuel levanta e vai até Eli e fala: Eli, o que você está me chamando aí, cara? Estou ouvindo aqui, você me chamar. E ele fala: não, Samuel, eu não te chamei. E Samuel volta a deitar e diz: Samuel, Samuel. E Samuel levanta de novo e fala: oi, Eli, cara, eu estou dormindo, você está me chamando. E ele fala: não, Samuel, eu não te chamei. E pela terceira vez acontece a mesma coisa e Eli entende, porque Eli é uma pessoa experiente. Eli é uma pessoa que servia a Deus, tinha intimidade com Deus, sacerdote na casa do Senhor. Ele diz: Samuel, quando você ouvir de novo, diga: fala, Senhor, que o teu filho ouve. Fala, Senhor, que o teu filho ouve. E essa é a mensagem: fala, Senhor, que o teu filho ouve. Esteja atento para a voz do Senhor, esteja atento para aquilo que Deus quer falar, porque Deus fala, Deus não está morto. Agora é filme, viu, irmão? Não é mais música. Deus não está morto, é filme. Deus não está morto, Deus continua falando, Deus continua fazendo, Deus continua agindo. Esteja atento à voz de Deus. Esteja atento à voz de Deus. Às vezes Deus está te ordenando fazer alguma coisa e você não faz. A rebeldia pode gerar consequência. Deus diz: a quem enviarei eu, né? E aí Isaías, atento à voz de Deus, disse: envia a mim, Senhor. Ou seja, precisamos estar atentos ao que o Senhor quer de nós, aonde Ele quer que a gente vá, o que Ele quer que a gente faça. Falávamos sobre isso hoje. E nem é tema do... É com a gente o negócio. É com a gente o negócio. Irmãos, nós temos filho, nós somos filhos. Nós não temos ou nós não precisamos recorrer a ninguém. Nós temos poder. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se você não é justo, é porque não foi justificado por Jesus. Se você não foi justificado por Jesus, você não precisa de oração, você precisa de Jesus. Você precisa se arrepender, você precisa declarar que você precisa de Jesus na sua vida. Irmãos, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Em Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Às vezes, eu já pedi muita oração e peço ainda, tá? Para vocês não acharem aqui que eu sou arrogante e soberbo, orem por mim. Orem pela minha casa, orem pela minha família. Não é pecado nós pedirmos oração. Pecado é eu pedir para vocês orar enquanto eu durmo. Isso é pecado. Amém? Nós precisamos dormir sim, porque nós precisamos aprender a descansar em Deus. A Bíblia fala que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Às vezes a gente deixa de receber as coisas de Deus porque nós não esperamos ou não deixamos Deus agir. E só tem uma pessoa capaz de anular a ação de Deus. Deus fala na sua palavra, quem impedirá, né? Se eu sou por vós, quem será contra vós? Ninguém pode impedir o agir de Deus, mas nós podemos. A Bíblia fala lá em Apocalipse que a maçaneta que abre a porta para Deus e que permite que Deus entre, Apocalipse 3:20, se não me engano, e que Deus faça e tenha liberdade em fazer em nós aquilo que precisa ser feito, a maçaneta está do lado de dentro. Ou seja, nós que abrimos a porta para Deus. Nós abrimos a porta para Deus. Então nós podemos sim impedir o plano de Deus. Na verdade a gente pode por um tempo, porque Deus vai também tratar da nossa vida nesse sentido, né? Não podemos estar com o coração fechado e precisamos entender que nós somos filhos. Filho tem poder.
porque filho tem poder através de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus diz: a quem vier a mim, de maneira alguma, lançarei fora. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia fala que Ele está aberto. Ele fala que o ouvido dele está inclinado para ouvir e a mão dele não está encolhida, não está encolhida para deixar de nos abençoar. A mão dele está estendida sobre nós. Os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o nosso clamor. Mas Deus quer ouvir a nossa voz. Amém?